Essa denúncia ela é relevante por duas razões. Primeiro, porque mostra que o Bolsonaro, hoje um ex-presidente da República, já não dispõe da blindagem que era fornecida a ele pelo procurador-geral Augusto Aras, que tem uma vocação extraordinária para não procurar, né? E hoje o Bolsonaro está submetido ao primeiro grau, à primeira instância do judiciário, e também aos procuradores que operam no primeiro grau. Então, está sendo agora aberto esse procedimento investigatório pelo Ministério Público em Brasília, e há também uma análise sendo feita no Ministério Público em São Paulo, que recebeu dias atrás toda a documentação sobre esse caso das joias da Receita Federal. E em relação ao peculato, esse crime a perspectiva de punição não se esvai pelo fato de o presidente ser agora obrigado a devolver aquele estojo com os objetos de luxo, as joias masculinas, das quais ele se apropriou, vieram lá da Arábia Saudita, há joias que se destinariam a Michele Bolsonaro e que estão apreendidas na alfândega, mas há aquele estojo do qual o Bolsonaro já se apropriou. O TCU mandou que ele devolvesse, mas a devolução não elimina o crime de peculato. Ocupando a função de presidente da República, em razão desta função, o presidente se apropriou de bens que eram bens da União. Veja, Fabíola, eu tenho 33 anos de experiência profissional na área jurídica e, por conhecer a prática forense, por conhecer a lei, é óbvio, como disse, o procedimento tem fases e as fases vão se desdobrando a critério de quem preside o inquérito. Então, o que eu disse e reitero é que, obviamente, qualquer pessoa que figura ou vai figurar ou poderá figurar na condição de investigado, é claro que ele tem o direito de ser ouvido em algum momento que cabe, obviamente, às autoridades investigatórias. Pela experiência. Quais são os crimes que o senhor vê nesse caso, ministro? Aliás, até pela sua experiência jurídica. Quais são os crimes, que a gente estava falando sobre peculato, quais são os outros crimes envolvidos? Nós temos dois caminhos, juridicamente falando, em tese, legalmente, porque se cuida de patrimônio público, é claro que quem pega um bem público e leva para casa comete, em tese, o crime de peculato. Quem, por outro lado, se fosse um bem privado, internaliza num país, no caso no Brasil, sem a declaração e sem o pagamento dos tributos, pratica o crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal, com a pena em dobro em razão do uso do transporte aéreo. Então, são duas possibilidades, com certeza elas estão em análise, além de outras figuras penais que podem incidir, a exemplo de associação criminosa, na medida em que, até aqui, a narrativa dos fatos indica a participação de múltiplos agentes. Quem recebeu, quem transportou, quem fez o procedimento documental. Então, são caminhos que todos tipificados no Código Penal. Pode haver, dependendo do desdobramento da investigação, corrupção passiva, se o presente de milhões estiver associado a algum ato de ofício, pode haver também lavagem de dinheiro, enfim, são coisas que não sabemos ainda, mas que certamente saberemos. Porque se você tem um crime patrimonial, a mera devolução do bem não resolve juridicamente a situação. Claro que não me cabe dizer ao delegado que preside o inquérito como ele deve agir. Ele realmente tem autonomia técnica. Mas é claro que os fatos se referem a ele, se referem a pessoas da sua família, assessores, enfim. E o inquérito, assim como os procedimentos do Tribunal de Contas da União e também no Ministério Público Federal, vão nessa direção. Obviamente, legalmente falando, é claro que em algum momento ele vai ser chamado a ser ouvido. É uma imposição legal. Veja que não é uma obrigação. Ele não é obrigado a se manifestar, mas ele certamente terá a possibilidade de se manifestar em algum momento. São fases, como você diz, o inquérito é feito em fases, e aí cabe aos delegados, aos procuradores, definir
a fase 1, a fase 2, a fase 3 e assim sucessivamente. Mas é óbvio que os fatos todos revelados se referem a ele, até porque, obviamente, ele tinha a posse do bem, em que condições vai caber aos órgãos de investigação definir. Acho que é um momento um momento de aguardar o que a Polícia Federal, a Receita, o TCU, o Ministério Público farão. Mas os fatos estão objetivamente postos. Se não agora, posteriormente, essas fases irão se desdobrar até chegar ao término do procedimento. Esse socorro, durante surtos como esse que nós estamos assistindo, eles são inevitáveis e necessários, mas eles não são suficientes, Fabíola, para resolver o problema, não são suficientes. A semana está chegando ao fim, mas a onda de terror que o crime organizado deflagrou na terça-feira no Rio Grande do Norte continua. Não é a primeira vez que o caos e a violência transbordam das penitenciárias para as ruas de cidades brasileiras. Já aconteceu em São Paulo, no Ceará, no Amazonas. Infelizmente, não será o último surto. O Brasil já foi presidido por ditadores militares, por políticos de esquerda, de centro e de ultradireita, e o empreendimento criminoso prevaleceu sobre todos os governos. Mantidos na era medieval, os presídios se tornaram filiais das holdings do crime. Presos, os líderes de facções continuam dando as cartas, eles recrutam atrás das grades a mão de obra que vai impulsionar os negócios nas ruas. Quando o terror sai das manchetes, os demagogos mudam de assunto, mas o problema continua. E, simultaneamente, Fabíola, crescem ali no Congresso, também nas assembleias estaduais, as bancadas da bala e das milícias. Então, a insegurança pública vai continuar crescendo enquanto não se generalizar na sociedade brasileira a seguinte percepção: quando presos são tratados como bichos e a sentença criminal vira selvageria, aí aviltam-se os governos. Essa discussão sobre humanização de prisão, ressocialização de criminosos, isso é coisa do século XVIII. O sistema carcerário brasileiro é como um doente hemorrágico na UTI. A cada nova convulsão, os estados e a União unem as suas impotências. Então, Fabíola, como você me perguntou, resolve o problema? Essa mobilização, Força Nacional de Segurança, isso é necessário e inevitável. Mas essas medidas emergenciais, elas têm o efeito de um band-aid. Curativos pontuais como esses, eles não seguram hemorragias. Qual